A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como todos já sabem, é uma imensa satisfação, um grande prazer poder estar aqui mais uma vez, fazendo essa pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 e traz por título A Mordomia do Corpo. Então, antes de nós iniciarmos nossa lição, como já de costume, continuem nos acompanhando. Você que é a primeira vez que tem assistido a esse vídeo, acesse lá o nosso canal, faça a sua inscrição, compartilhe o vídeo, também acione ali o sininho para que você possa receber em primeira mão todas as publicações que nós fazemos aqui e tenha certeza que fazemos com grande prazer, com grande satisfação. Então continue nos ajudando, compartilhe o vídeo, vá lá no canal, se inscreva, acione o sininho e vai ser só bênção. Dando continuidade aqui, o nosso textuário, ele encontra-se em Romanos, o capítulo 12, o verso de número 1, que nos fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática nos fala o seguinte, que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. O objetivo geral desta lição, ela quer nos colocar o seguinte, ela quer expor a mordomia do corpo cristão sob o entendimento bíblico de que somos templo do Espírito Santo. Esse é o objetivo geral da lição. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é explanar sobre a dimensão material do corpo. O segundo é elucidar a dimensão espiritual do corpo. E o terceiro, correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios, o capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 20. Bom, como os nossos irmãos já viram, nós estamos iniciando mais um trimestre, essa é a lição de número 2. Nós passamos aí durante um bom tempo falando sobre o tabernáculo e agora vamos tratar do assunto que é a mordomia, né? Ou seja, tempos, bens e talentos, coisa fantástica, coisa linda aqui. E hoje eu estou incumbido de trazer a lição de número 2. Então, o que é muito importante para os amados entender que isso é um subsídio, né? Nós estamos trazendo um complemento a mais aí para os amados para que a aula possa ser mais dinâmica, trazer mais informação para você, professor. Então, como já dito, a nossa pré-aula de hoje ela vai nos levar à compreensão do que é ser mordomo. Não um mero mordomo, em cuidar de coisas que perecem, né? Seja ela prata, seja ouro, coisa sem valor, né? Embora que há um valor alto no ouro e na prata, mas eu quero te mostrar que a mordomia cristã, ela cuida de coisas muito maiores e melhores e mais preciosas. Mas a questão da mordomia aqui hoje é de cuidar de uma coisa muito maior, ou seja, porque nós somos mordomos do Senhor, nós estamos cuidando o quê? Da obra-prima das suas mãos. Todas as obras criadas pelo Deus Todo-Poderoso, seja as coisas visíveis e invisíveis, coisas micros e macros, o cosmos, né, com toda a sua grandeza e o universo por meio do verbo haja, então nós vemos isso aí, porém é do pó da terra que é feita a obra-prima da criação de Deus, neste caso, o homem. Lá em Efésios, no capítulo 2, o verso 10, nós lemos assim, porque somos feitura sua. E ali do grego a palavra feitura é poiema, do radical poiel, e que onde vai derivar também outras palavras no português, que é poema e também obra-prima. Então o ser humano é a obra-prima de Deus Todo-Poderoso, um vaso barro, né? Um vaso de barro frágil, fraco e perecível, mas que pelo conhecimento do poder de Deus e por meio de sua palavra carrega em si algo muito precioso que é o Evangelho, olha só. E esse Evangelho santo e libertador que é a chama, né, do Espírito Santo, ou seja, do poder
que nos impele a fazer as obras de Deus. E o legal disso tudo é que quando Paulo escreve lá na Epístola de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, ele faz essa comparação daqueles que levam a palavra de Deus, seja ele, os apóstolos ou qualquer outra pessoa que realmente deseja levar a palavra de Deus, ele se compara a esse vaso de barro, né? Mas que dentro carrega algo muito precioso. O teólogo Colin Kruse, ele coloca uma visão assim, que a visão que Paulo tinha de si mesmo e dos apóstolos, de todos os que levam o evangelho, era de uma lamparina de barro, comum naqueles dias, frágil, porém portadora de luz, né? O evangelho de Cristo. Então, e o que nós podemos compreender desse versículo, você consegue complementar no versos 5 e 6. Né? Então, versos 5, 6 e 7, você vai entender do que o apóstolo Paulo quer fazer menção desse vaso frágil, né, quebradiço, mas que carrega em si algo muito precioso. O fato de eu estar enfatizando tudo isso, meus amados, é devido ao modo como as pessoas querem viver, ou seja, a vida, violando o templo de Deus. Como nós já vimos aqui, nós somos feituras de Deus, criação divina. Ou seja, a violação desse templo que é o próprio corpo, porque onde muitos exclamam assim, o corpo é meu, as regras são minhas, né? A gente vê aí alguns movimentos colocando meu corpo, minhas regras, mas não é bem assim. Porém, se esquecem de que este corpo foi criado por um ser maior e soberano, com um propósito que não se resume a um ideal de vida, né? Então, nossa lição de hoje ela vai esbarrar até em dois pontos totalmente antagônicos, diferentes, que é o criacionismo e o evolucionismo. Tá? Sendo assim, eu vou fazer algumas colocações e algumas refutações sobre esse assunto tal. O corpo humano ele é um projeto de Deus, bem estruturado e planejado, do modo que alguém possa dizer que somos obras do acaso, de modo algum. Nós somos um projeto arquitetado, pensado e criado pela mão de um Criador poderoso, que é o próprio Deus. O doutor em física, professor e teólogo Adalto Lourenço, ele afirma o seguinte, que a vida ela está organizada de tal forma que aparenta ter evoluído, mas é só aparência. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso em refutação aos que creem no evolucionismo e afirmam que toda a organização que há no cosmos e no corpo humano apenas parecem organizado por um ser inteligente, mas apenas parece, né? Então isso é que os evolucionistas dizem, mas na verdade não. Isso é até uma frase de um famoso etólogo e ateu chamado Richard Dawkins. Ele coloca isso, né? Parece que foi criado, mas não, isso aí evoluiu por si só. Meu irmão, isso é impossível, nós somos obra de Deus. Então assim nós cremos no criacionismo, ok? A Bíblia Sagrada, ela mesmo relata lá em Romanos, no capítulo 1, verso 19 e 20, na versão NVI que eu quero colocar para você, ela coloca o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, vemos Deus na criação, vemos Deus criando o homem, e o homem é obra do divino. Muito mais do que mera obra do acaso, como muitos pensam, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis, no capítulo 1, no seu verso 26 e 27, afirma e relata isso. Então, professor, como nós já deu para perceber, né, nossa lição ela acaba, de uma certa maneira, permeando, passando próximo dessa questão do criacionismo e do evolucionismo. Então, eu acho importante que você possa ler um pouco mais sobre isso e elucidar alguma coisa para a sua classe. Uma dica que eu deixo aqui também é, se for possível, você fazer alguma pesquisa sobre design inteligente, porque isso vai mostrar que realmente toda a criação do universo e todas as coisas que nele há
não foi obra do acaso, como prega o evolucionismo, mas sim obra divina, que é o que nós entendemos e cremos que é o criacionismo. Então, feitas essas considerações, essa introdução, nós vamos então entrar aos tópicos da nossa lição. O tópico de número 1, que fala sobre a dimensão espiritual do corpo, nesse tópico aqui, em seus subtópicos, o escritor ele quer dar uma ênfase do quanto é perfeito o corpo humano, em seus detalhes, pois sabemos que o patamar de perfeição maior é somente de Deus, ok? Mas nós vemos que o homem é uma obra perfeita, feita por Deus, com toda a sua minúcia, com todos os seus detalhes. O homem acaba sendo perfeito por ser obra divina. Salmos 8, verso 4 ao 6, fala o seguinte: pergunto, que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tu puseste. Então, olha o que a Bíblia nos revela, e mesmo assim vemos as escolas e tantos outros meios difundindo que a existência do homem é obra do acaso. Então, ao olhar para tudo isso, me vem à mente uma teoria que alguns cientistas chamam de a teoria do bolo de chocolate. Ou seja, eu quero só fazer essa aplicação sobre essa lição para que a gente possa compreender o que o evolucionismo coloca e que o criacionismo ele afirma, e isso é um fato. Então, o professor Adalto Lourenço ele dá duas explicações para esta teoria do bolo de chocolate. É uma mera explicação, uma aplicação que eu quero fazer. Então, ele coloca o seguinte, que a primeira explicação para o surgimento do bolo de chocolate é que uma pessoa inteligente, com conhecimento prévio de como se preparar um bolo de chocolate, ela simplesmente vai lá, ela pega os seus ingredientes, cada um na sua ordem correta, cada um na sua quantidade certa, coloca no recipiente, mistura aqueles ingredientes, coloca em outro, põe ao forno e aquilo assa, ele vê que é bom e ali surge o bolo de chocolate. É uma teoria. A segunda teoria, que na visão de alguns é a mais simples possível. Então ele imagina um caminhão de supermercados que sai para fazer entregas e ali tem vários tipos de ingredientes, vários tipos de produtos. De repente esse caminhão ele sofre um acidente e ali para se desvencilhar ele acaba capotando. E ao esse caminhão capotar, tudo que está ali de repente começa a se abrir, se abre um saco de farinha, de repente abre um saco de açúcar, aí os ovos que estão ali abrem também, se quebram. E ali tem um cantilzinho ali no canto que seria para o motorista beber água, que lá se parte e ali, na maneira do acaso, começa a cair ali dentro daquele cantil a farinha, aí cai o leite, cai um pouco de ovo, cai o açúcar e ali começa a se mexer, de repente o caminhão para. Ao caminhão parar, ele começa a pegar fogo e ali naquele meio, aquela confusão no incêndio, chega o bombeiro para apagar ali aquele incêndio e de repente, quando eles vão fazer o rescaldo ali dos escombros, eles acabam achando o bolo de chocolate. Até parece estranho para alguns essa explicação, né, irmãos? E realmente parece ser, como eu disse, uma aplicação. Por quê? É mais ou menos isso que o evolucionismo coloca, que tudo se juntou do acaso e se forma ali o homem. Mas se torna impossível pela complexidade do corpo humano, da grandeza que é esse corpo humano. Só pode ter sido obra de um ser inteligente, que é o nosso próprio Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, para entender isso aí, um bolo simples e comum dentro dessa aplicação leva até 12 ingredientes. E qual seria a probabilidade desses ingredientes se juntarem do acaso e se formar um bolo? A probabilidade é de 480 milhões de possibilidades para alguma coisa que tem apenas 12 ingredientes. Questão de probabilidade de comparação. Uma única amebazinha, que é um ser vivo super pequenininho, ele tem 0,2 milímetros de tamanho. Só esse serzinho unicelular, que tem uma única célula, ele tem um material genético tão complexo,
que ele conseguiria, esse material genético conseguiria preencher até 1000 vezes uma enciclopédia britânica. Aí você pode parar e pensar, mas como assim? Só para os irmãos terem uma ideia, uma enciclopédia britânica tem mais ou menos 40 milhões de palavras. Então é um negócio enorme. E uma única amebazinha pode preencher aquilo 1000 vezes. Agora vamos pensar no homem, na obra-prima da criação de Deus. E na revista nós temos ali uma explicação bem clara de tudo que há no homem, por isso que eu não vou entrar nesses detalhes, mas um ser unicelular tem todo esse material genético. Imagina um ser humano que tem mais ou menos entre 70 trilhões, a revista coloca 100 trilhões de células no corpo. Como que isso pode ser uma obra do acaso? Você consegue entender o que é o homem? Somos obras do Deus Todo-Poderoso e Criador, como relata o salmista lá no Salmo 139, no verso 14. Ele fala assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Nós somos obras de Deus e por isso cremos no criacionismo. Tem um outro físico e doutor chamado Dr. Chandra Wickramasinghe. Esse doutor, ele é um ateu e ele fala o seguinte, veja bem, ao contrário da noção popular de que só o criacionismo, ou seja, Deus que cria todas as coisas, se apoia no sobrenatural, então ele coloca que isso é uma noção popular. O evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exige um milagre de geração espontânea, bem igual ou equivalente ao argumento teológico do criacionismo. Então é impossível sermos obra do acaso, pois nós somos frutos da criação de Deus. Outra coisa também a se dizer é que conforme a lei da biogênese de Louis Pasteur, ele coloca o seguinte, que vita ex vita, ou seja, vida gera vida. Não tem como algo sem vida poder gerar outra vida, não. Então, vita ex vita. Então, esses assuntos, né, são informações bem adicionais sobre a questão da formação do homem. E ao ver isso, você pode complementar com o que está dentro desse tópico 1 e seus subtópicos dentro da revista, né? Ou seja, o homem, ele não é algo do acaso, mas é algo formado, criado por Deus. O item de número 2, ele nos coloca a dimensão espiritual do corpo, né? Então, esse é outro assunto ao qual nós vamos estar atuando. Então, nesta parte da revista, nos é apresentado o corpo com suas metáforas bíblicas, né? E uma breve explicação sobre o que é corpo do pecado. Ele vai falar sobre a casa terrestre e do templo do Espírito Santo. Então vemos aqui duas esferas distintas, mas que fazem parte do ser humano, que é o corpo, que é o material visível, né? E do grego, o corpo, a palavra grega para definir corpo seria soma, e também sarx, né, o sarca, e no caso sarx é para se referir à natureza deste corpo que foi afetado pelo pecado, né? E também a esfera invisível, que é a alma e o espírito. Então, do grego, psique, alma, e pneuma, do espírito. Sendo que na alma encontra-se nossas vontades, né? Então, só para a gente deixar bem claro o que seria a alma nessa questão. Então, na alma encontra-se nossas vontades, nossas emoções e a nossa mente, nossos pensamentos, né? A pessoa em si. Então, toda vez que nós olhamos para a Bíblia e vemos a palavra alma, nós vemos que o contexto vai relatar a pessoa no todo, ela como ela é, né? Ou seja, a pessoa em si. Enquanto que o espírito é a dimensão onde Deus opera no homem. E esta operação de Deus, né, ela consegue refletir em todo o corpo desse ser, sobre a sua moral, sobre a sua ética. Então as pessoas que estão espiritualmente mortas, né,
elas infelizmente acabam fazendo coisas com o corpo e com a sua vida que não agradam a Deus. Quando nós olhamos para João 5, 24 e 25, nós entendemos do que o Senhor Jesus fala, que os mortos ouvirão a sua voz e viverão. Então, aqueles que estão mortos espiritualmente, infelizmente, acabam praticando coisas que não agradam ao nosso Deus. Então, quando esse lado espiritual está vivo, este vai nortear todo o ser humano. Então, aqueles que estão vivos espiritualmente viverão. Porém, os que mantêm-se mortos espiritualmente, esses estão sofrendo o dano da segunda morte. Como já citei, João 5, 24 e 25 vai elucidar isso melhor para o amado. Bom, para o grego, o corpo era a prisão da alma e da razão. Então falamos da esfera da alma, do espírito e do corpo. Ou seja, o vilão da história era o corpo. A coisa boa ali, sim, é a questão do espírito. Então, se o corpo era mau, o que cabiam aos gregos? Simplesmente fazer a vontade do corpo. Cumprir o desejo do corpo em satisfazê-lo, dando a ele o alimento necessário, que é o uso do corpo para o pecado por meio dos apetites sexuais desenfreados. Então, na nossa leitura bíblica em classe, nós vemos ali a leitura, a partir do verso 13, 14, 15 e diante, Paulo fazendo essa comparação entre o ventre, entre o alimento, entre o corpo. Então, não é porque você tem fome e você precisa comer que, ao desejar alguma coisa por meio do corpo, pela vontade, você precisa realmente praticar e alimentar o corpo. Então, Paulo está fazendo esta comparação para eliminar na mente do povo da igreja de Corinto essa ideia que estava enraizada ali devido à questão cultural daquela cidade. Então, aqui é o ponto da nossa lição, ou seja, é importante entender o porquê de Paulo fazer essa comparação, porque a igreja, isso é que é o interessante. O interessante aqui é que Paulo escreve a crentes, para a igreja. Isso nos indica de modo claro que muitos daqueles dias, muitas pessoas naqueles dias, bem como nos dias atuais, têm maculado seus corpos, propriedade do Senhor, em práticas que denigrem o propósito do corpo de Cristo, ou seja, que denigrem o propósito do corpo na visão divina. Em Corinto, Paulo combatia a imoralidade sexual que entrou na igreja devido ao contexto que a cidade vivia. Era em Corinto que estava o templo da deusa do amor, amor entre aspas, no caso Afrodite, cujo culto ele acabou gerando essa promiscuidade sexual na cidade. Então, o uso do corpo com a ideia de que o que faço com o corpo não importa, porque é no exterior, e sendo no exterior que é o corpo não tem valor, porque o importante é a alma. Então Paulo combatia isso, que não era bem assim. Então, ao invés de a igreja ser uma igreja influenciadora naquele momento, ela estava sendo influenciada pelos costumes locais ali da cidade de Corinto. Então é necessário informarmos a geração de agora, isso é um papel da igreja de hoje, que somos obras do Deus Todo-Poderoso. E que tudo que fizermos em nosso corpo será exigido de cada um de nós. Então aqui entra o princípio de mordomia, que é o manejo, o zelo responsável dos recursos do seu Senhor, deste reino que você serve, tá certo? E que foi confiado a mim e a você. Então, dentre todas as coisas, também que nos foi dada é o nosso corpo. Nosso corpo é uma propriedade do Senhor e, sendo mordomos dele, é dever nosso cuidar bem do corpo, que é uma propriedade dele, Porque o corpo é templo do Espírito de Deus. Então, a palavra que Paulo usa no grego para descrever isso é naos. Naos, ele vai ter a ideia, quando Paulo escreve isso, ele tinha a concepção, a ideia do Santo dos Santos lá no tabernáculo que nós estudamos no trimestre passado. Então, naos aqui no grego tem essa ideia de que ser templo é o lugar mais sagrado, ou seja, a habitação de Deus. Por isso que nós somos o templo dele. E Paulo ele mostra isso tendo a ideia de naos como o lugar mais santo do tabernáculo, a habitação, a morada de Deus, que somos eu e você, o corpo ao qual que ele nos dá.
Então, nesse sentido, nós temos 3 verdades que devem ser guardadas. A primeira, tudo que não é digno no tabernáculo de Deus, digo tabernáculo lá atrás em relação a Moisés, também não pode ser digno de ser usado em seu próprio corpo. Segundo, nosso corpo é membro de Cristo. Deste modo, não devemos unir o corpo de Cristo com uma meretriz. Ou seja, não podemos unir o corpo de Cristo com a impureza. E a terceira verdade é, somos de Deus, porque Ele nos criou. E Ele mesmo nos comprou de novo por alto e bom preço. Então, dentro dessa nossa leitura em classe, no versículo 18, vemos Paulo encorajando a igreja a fugir da prostituição e do pecado. Então, a ideia aqui não é resistir, mas fugir de modo contínuo, todos os dias e o tempo todo. Os cuidados com o corpo, alma e espírito são primordiais, como Paulo relata lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que os chama é fiel e fará isso. O que isso quer dizer? Em ter um relacionamento melhor com Deus. E isso só é alcançado com as orações, quando ele fala na questão do espírito. O cuidado com a minha mente, isso vai falar da questão da alma. E, ou seja, ao cuidar da mente, eu vou cuidar dos meus desejos, das minhas vontades. Isso cabe a mim fazer. E ao cumprir o item 1 e o item 2, automaticamente, ou seja, será cumprido que o nosso corpo possa caminhar da maneira clara, conforme o nosso Deus assim o quer e assim o deseja. No item de número 3, que é o culto racional e a mordomia do corpo, o comentarista aqui faz uso de Romanos 12, do verso 1 ao verso 2, para dar continuidade sobre a questão do uso do corpo. Mas aqui é a recomendação do uso correto do corpo. Então nós podemos ver que há um contraste entre Romanos 1 e 2, Romanos capítulo 12, do verso 1 e verso 2, com Romanos capítulo 6 e verso 6. De um lado, antes da regeneração, o corpo era um meio de cumprimento do pecado, sendo que o Romanos 12 revela alguém com a mente transformada, servindo ao Senhor. John Stott, ele nos diz o seguinte, que não há motivação maior para uma vida de santidade que contemplar as misericórdias do Senhor, ok? Então Paulo diz o seguinte, olha, apresentem seus corpos a Deus. Não há uma demanda que seja mais caracteristicamente cristã do que isso, de mostrar o seu corpo a Deus, porque isso para o grego era impossível, porque para o grego o corpo era totalmente mau. Então, para os gregos, o que importava era o espírito. Então, o corpo era só uma cadeia, uma prisão da alma. E ele completa dizendo, Paulo, que é o vosso culto racional. Então, o interessante aqui é entender a palavra que Paulo usa para culto, a palavra que é latreia. E latreia, muito antes, ela tinha um outro significado. Então, latreia, ela significava um serviçal que trabalhava por um pagamento. Também tinha a palavra ela tinha a ideia de servir, mas acho que a interpretação mais interessante que ela tinha era o seguinte, dedicar-se por toda a vida, ou seja, ter um serviço por toda a vida. E por fim, latreia passa a ter a ideia de um serviço espiritual, ligado ao templo com o Senhor. Então, o que Paulo quer nos ensinar é que a oferta do corpo deve ser como um sacrifício a Deus e ela deve ser a cada dia. Olha só, a cada dia. Por mais que o corpo mude pelo tempo, a mente deve se manter com uma consciência vívida em fazer a vontade do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes nos declara o seguinte, que o nosso corpo não é uma tumba como pensavam os gregos. É o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Então, apresentar o nosso culto racional a Deus é a todo dia estar com a mente em Cristo, fazendo a vontade dele dia após dia. Sendo assim, como é que nós podemos viver de modo coerente, com a palavra de Deus? Com a mente transformada, com a mente renovada. Isso é o que Paulo coloca. E a palavra que Paulo usa para denotar isso no grego é
kainosis, ou seja, isso provém do radical kainos. E kainos, ele tem uma seguinte explicação, né? A gente sabe que no grego nós podemos usar duas palavrinhas para denotar novo. O novo, numa questão de fabricação, por exemplo, um lápis novo, ele é neos, ele é um item novo, foi criado, fabricado agora, nunca foi usado. Mas quando eu uso a palavra kainos, eu estou dizendo que tem uma natureza nova, tem um caráter novo. Então, Paulo está nos dizendo que quando nós servimos a Cristo fazendo a vontade dele, nós somos nova criatura, ou seja, na questão do caráter, na questão da natureza, é muito maior, é muito mais profundo essa questão do kainos, não é isso? Então, quando Cristo irrompe na vida de um homem, ele se torna um novo homem. O centro de seu ser é diferente. O poder impulsor de sua vida é diferente, sua mente é diferente, né? Ou seja, por quê? Porque agora a mente dele é a mente de Cristo, a mente de Cristo faz parte dele. Então, quando Cristo se transforma no centro de nossas vidas, podemos oferecer a Deus um culto verdadeiro, o culto que é a oferta de cada momento e cada ação de nossa vida. Isso que Paulo está dizendo. Olha, apresentem como um sacrifício vivo, dia após dia, todo o tempo. Para nós já irmos finalizando, eu quero deixar aqui um pensamento também de João Crisóstomo. João Crisóstomo, ele foi arcebispo de Constantinopla, ele é um dos pais da igreja, viveu no ano de 347 a 407. Ele nos deixou um exemplo claro do que é ser um sacrifício vivo. Ele coloca assim para nós. Mas como pode o corpo, olha só, mas como pode o corpo se tornar um sacrifício vivo? Deixe que o olho não veja nada de mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada de ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Mas tudo isto não é suficiente. Mas nos é preciso ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmolas, a boca precisa abençoar, os ouvidos precisam dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a primícia de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos membros. Meu irmão, que a gente possa ser um mordomo fiel e cuidar bem das riquezas do seu Senhor, que é o seu corpo, e terá a boa recompensa que lhe foi proposta. Então eu espero que os amados tenham gostado. Como todos já sabem, é uma satisfação imensa poder compartilhar com os amados a mais uma lição bíblica, e que o Senhor nosso Deus nos abençoe a cada irmão, a cada dia. Eu quero deixar a cada um dos irmãos aqui um grande e forte abraço.